Olá você, tudo bem? A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos pastores, filiados ao projeto Cristo em Todos e todos aqueles que vão acompanhar essa mensagem. Eu, pastor e jornalista Ivan Ribeiro, falando aqui diretamente do projeto Cristo em Todos, onde nós estamos em oração, onde nós estamos se consagrando especialmente à obra de Deus, orando pela nossa nação e orando pelos nossos pastores. Meus queridos irmãos, e eu como pastor, eu estou preocupado em trazer o ensinamento da palavra de Deus aos nossos queridos pastores, porque hoje em dia, meus queridos, o que falta nas igrejas é ensinamento da palavra de Deus. Aleluia. E a oração, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque crente que não ora não tem vitória. Obreiro que não ora é um ministério fracassado, um ministério cheio de defeitos e também cheio de escândalos. É o que acontece nos nossos dias, né? Porque nós temos que se dedicar exclusivamente à oração. Louvado seja o nome do Senhor, porque a oração, ela é a chave que abre todas as coisas. Queridos, hoje eu quero falar sobre o poder que há no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, quando aceitei ao Senhor, as Assembleias de Deus, ela começava os cultos com meia hora de oração. Eu me lembro muito bem que os cultos começavam com oração, e depois da oração nós cantávamos 3 louvores da harpa, que os melhores louvores que nós temos são os louvores da harpa, que são louvores consagrados a Deus. Hoje você vai no culto, é 30 louvor, entendeu? É música para lá, música para cá, instrumentos, entendeu? O culto, ele duvida ser um culto agradável, ele se torna um culto desagradável, entendeu? Duvida ele ser um culto atrativo, ele se torna um culto cansativo. É o que tem acontecido em nossos dias. E muitos que vão na igreja, duvida ele chegar lá e levar Jesus Cristo, levar a palavra. Ele quer se apresentar. Nós vemos apresentações, cantores que querem se apresentar. Ele não quer louvar o Senhor, ele quer fazer apresentação. E aí, meu irmão, não temos conversões, não temos mais batismo com o Espírito Santo, não temos mais, entendeu, curas divinas. E os cultos de primeiro, as pessoas não via a hora do pastor dar uma oportunidade, porque ele queria contar que ele tinha sido liberto, que ele tinha recebido uma cura divina, entendeu? O pastor falou, vamos ouvir alguém que tem uma bênção para contar. Se levantava 3, 4, porque tinha bênçãos para contar. Hoje em dia, meus irmãos, ninguém tem bênção para contar. Infelizmente, eu tenho andado por aí e tenho visto muito disso em nossos dias. E também, outra coisa, tem igrejas que nem ora mais pelos doentes. Tem pastor que ele faz o culto, terminou o culto, ele não ora mais pelos enfermos, não ora mais pelas pessoas, entendeu, que estão doentes. Não existe mais oração pelos enfermos. Que triste, né? A época que nós estamos passando. Mas vamos meditar aqui na palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, eu gosto muito de ler esse livro, porque no livro de Atos dos Apóstolos nós aprendemos muitas coisas nesse livro. E nós temos que voltar às origens. E o pastor tem que ensinar sobre essas coisas. Ser pastor é ensinar. Ser pastor é ser zeloso. Louvado seja o nome do Senhor. E isso que eu estou falando aqui, vocês não ouvem por aí não. Está entendendo? Porque eu procuro ensinar a palavra de Deus. Capítulo 10, e o versículo 38 diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Veja bem, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, quando o homem é ungido por Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia,
o Espírito Santo, que dirige a vida desse homem, vai fazer com que ele faça o bem. Não vive enrolando ninguém, não vive falsificando a palavra, ele vive fazendo o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vive curando os enfermos, porque Deus lhe deu autoridade para fazer isso. Ele vive levando uma palavra de consolo. Nós vemos aí tantos grupos que tem aí. Você vê se algum pastor leva uma palavra de consolo. Se você vê se algum pastor aí está orando pelos enfermos. Você vê se algum pastor, entendeu, tem uma palavra de consolo. São muito poucos aqueles que usam as mídias, usam o grupo para trazer uma palavra de consolo. Por quê? Porque ele não foi ungido pelo Espírito Santo. É fácil, meus irmãos, nós discernir as coisas. Quem foi ungido por Deus está fazendo a obra de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele está fazendo a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia é bem clara. Aleluia, glória a Deus. Assim como o Senhor foi ungido pelo Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Essa é a função de quem foi chamado por Deus: curar a todos os oprimidos do diabo. Você, como homem de Deus, aleluia, o teu ministério traz essas credenciais, aleluia, por onde você passa a libertação. Você que se diz homem de Deus, por onde você passa a cura divina, há libertações. Louvado seja o nome do Senhor. Através do teu ministério, tem pessoas que falam assim: olha, eu recebi bênçãos através da oração do pastor fulano de tal. Olha, eu fui liberto através da oração, aleluia, do pastor fulano de tal. Olha, meu filho recebeu uma libertação pelo pastor fulano de tal. Aleluia, você vê alguém falando isso? Agora escândalos, entendeu? Agora problemas. Nós vemos falar: olha, pastor fulano de tal é isso, ó, pastor fulano de tal é aquilo. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Não vamos se enganar, aleluia, com título de pastor e com títulos de obreiros. Louvado seja o nome do Senhor. Ter título é uma coisa, agora ser é outra coisa. Ser nomeado pelo pastor é uma coisa, agora ser chamado por Deus é outra coisa. Você, aleluia, receber, aleluia, o ministério porque o seu pai é pastor é uma coisa. Agora você ser chamado por Deus é outra coisa. E quem foi chamado por Deus está preocupado em fazer a obra de Deus. E eu vejo aí muitos que estão preocupados com holofotes, com cargos públicos. Estão preocupados, entendeu? Em estar na mídia e ganhar, entendeu? Recursos de governos, né? De prefeituras e outras coisas mais. Porque ser pastor não é você estar encostado em cargo público. Ser pastor é você andar fazendo o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo o bem. E aqui está dizendo, olha, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedro deu esse testemunho. Como é importante nós dar o testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro testemunhou lá na casa de Cornélio. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Pedro viu a vida de Jesus. Pedro acompanhou a vida de Jesus. Será que o teu membro acompanhar a tua vida, ele vai ver que você é um homem de oração? Ou dentro da sua casa só tem contenda, você com a sua esposa, com seus filhos? Eu conheço aí filhos de pastor que falam assim: olha, ele prega isso aí, mas ele não vive isso. É horrível isso, hein, eu falar isso. Eu conheço pessoas, mulheres de pastores, que diz isso. Ah, se ele fosse isso em casa, mas ele não é isso em casa. Irmãos, aleluia, ser pastor e ter um ministério de pastor
Primeira coisa que você tem que ganhar é a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. A sua família tem que testemunhar quem é você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A tua família tem que saber quem é você. Louvado seja o nome do Senhor. É a tua família em primeiro lugar. Glória a Deus. E o que nós vemos em nossos dias é ao contrário. Aleluia, glórias a Deus. E isso que eu estou falando aqui, vocês não ouvem por aí não. Está entendendo? Aleluia, glórias a Deus. Por isso que eu falo, eu estou preocupado em ensinar a palavra de Deus. Aleluia. Porque eu procuro, aleluia, passar para frente aquilo que eu aprendi há mais de 40 anos atrás. Aleluia, com os pastores que me ensinaram a nós ter, aleluia, uma vida de oração. Aleluia, uma vida, aleluia, de testemunho. Por onde você passar, aleluia, o Senhor confirmar com sinais, prodígio e maravilha, porque realmente nós fomos ungidos e chamados por Deus para realizar esta obra maravilhosa. Glória ao Senhor. Queridos irmãos, hoje domingo, culto com a família. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse culto com a família, aleluia, quando você sai para pregar, você pode arrastar o povo e a multidão que quer ouvir você falar, quer ouvir você pregar, porque a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Glória ao Senhor, aleluia. E que a unção de Deus esteja na tua vida, aleluia, que Deus possa confirmar a mensagem pregada, aleluia, por você. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Eu volto a qualquer momento trazendo mais meditação da palavra de Deus a todos vocês. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós?